Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês a história de onde estão os meus 500 euros. Bom, mas esses euros não eram meus, tá? Era de outra pessoa. Mas vamos lá, vamos saber dessa história. Um dia eu tava lá na minha aula, né? Porque lá atrás eu comprei um pacote de intercâmbio, né? Que foi um pacote de férias, então eu tinha que ficar um mês, né, tendo aula para poder ter direito a ficar lá fazendo esse intercâmbio e tudo mais, enfim, né, já contei um pouquinho disso aí em outros vídeos, pode ver aí nos nossos cards aqui em cima. Bom, então assim, né, nesse dia que eu tava lá tendo a minha aula normal, de boa, né, tava lá no meu curso e tudo mais, tinha uma dupla de venezuelanas que disse, chegou algum momento da aula assim, que elas, né, abordaram o professor e disseram assim, professor, perdi aqui 500 euros. Gente, 500 euros é muito dinheiro. Se você fosse converter para os dias de hoje, ia dar o equivalente aí a uns 3.100 reais. E mesmo pensando ali, sei lá, que era em 2013, era o equivalente, digamos assim, a uns 2.700 reais. Então, de qualquer forma, é muito dinheiro, né? 500 euros, poxa vida. Então, assim, essas venezuelanas, elas falaram que saíram de casa com esses 500 euros e que chegaram na escola, se deram conta de que não estavam mais com esse dinheiro. Ou seja, dentro dessa fala, tem aí o quê? Uma acusação, né? Tipo assim, não, saí de casa com meu dinheiro e cheguei aqui e em algum dado momento ele sumiu. Diante disso, o que é que aconteceu? O professor foi falar com o coordenador da escola. O coordenador veio na sala de aula e disse: gente, daqui a pouquinho vai ter o horário de saída para o intervalo e se esse dinheiro não aparecer, a gente vai tomar as medidas cabíveis, né? A gente vai chamar aí as autoridades policiais. Como ele chegou na sala, claro, né, ele falou inglês, veio funcionários da escola que são brasileiras e vieram funcionários também que são de algum país ali que fala espanhol, né? E aí repassou essa mensagem em espanhol e em português pra gente ficar alerta. Terminou, inclusive também eu lembro que o coordenador disse assim, a porta inclusive não vai ficar trancada, vai ficar aberta, porque se por acaso, né, a pessoa que surrupiou esse dinheiro se conscientizar e for devolver, né, tá aí pra devolver, né, o espaço tá livre pra devolver. Beleza, a gente foi pro intervalo e tal, não sei o que. Gente, vejam como é diferente a questão das falas e como é importante realmente a palavra empenhada, né? A palavra que você dá. Aqui no Brasil, se isso acontecer, às vezes a gente fala assim, ah, olha, tal coisa vai acontecer, né? Vou anunciar as autoridades, vou fazer, vou tomar tal atitude. Só que isso fica somente no tom da ameaça. Isso às vezes quase sempre não acontece, de fato, né? A não ser que seja uma coisa realmente muitíssimo grave. Mas aí, veja o detalhe. Quando essa situação que as venezuelanas contaram, né, disse que não, eu tava com dinheiro, eu vim com ele e tal, não sei o quê. E aí, o coordenador da escola, quando chegou e deu esse recadinho, na verdade ele tava avisando, ó, é bom que apareça, senão a polícia vem aí, porque a gente vai chamar. E foi o que aconteceu. Porque quando a gente voltou do intervalo, que entrou na sala de aula, daqui a pouco o coordenador chegou na sala de novo, pediu licença, professor, e, gente, quando ele abriu a porta, perguntou, o dinheiro apareceu? Alguma coisa do tipo? Eu falei, não. Então aí daqui a pouco entraram assim, três caras, parecia até atores do CSI, né? Eram três policiais que chegaram na sala para poder saber. E aí, diante desse fuzuê que houve aí, né, que a gente não sabe exatamente o que estava passando na cabeça dessas venezuelanas, até hoje, inclusive, na verdade, não entendo muito bem o que foi que houve ali, mas eu sei que em algum momento elas disseram assim que não, acho que a gente se enganou e tal, acho que deve ter ficado em casa mesmo, não sei o quê. Não sei se elas queriam dar algum tipo de golpe, queriam aparecer, ou não sei. Eu sei que quando elas viram que a polícia chegou e que, né, o negócio era sério mesmo, porque isso que elas falaram é uma coisa muito grave, muito séria, né? Elas praticamente acusaram de que alguém ali naquele ambiente da sala dela surrupiou o dinheiro delas. Então, assim, a polícia realmente chegou lá para poder fazer uma averiguação. Eu lembro que a gente teve que mostrar as bolsas e tudo mais. Eu lembro que depois de algum momento a gente foi liberado e a partir dali, sempre que tinha um intervalo, tudo era trancado, né, para poder ninguém ficar entrando e saindo da sala, para poder não acontecer esse tipo de coisa de novo. Então, assim, gente, é muito sério esse tipo de coisa lá fora, né? Quando eu digo aqui em alguns outros vídeos, né? É importante vocês se policiarem e se observarem, né? Como é que vocês vão se comportar socialmente, porque todas as regras sociais que a gente aprendeu e que a gente aplica aqui no Brasil e que a gente cresceu com esse estigma que é negativo no sentido de tipo, ah, que sempre se dá um jeitinho. Não vá com essa mentalidade de jeitinho brasileiro para vivenciar
suas experiências lá fora, porque não era certo, né? Quando passa por aí, às vezes, essas reportagens de outros países que a pessoa, sei lá, né, fez alguma coisa errada e que, dependendo do que foi essa coisa errada que a pessoa fez, às vezes vai até para um negócio de sentença de morte, não sei o que, e depois fica todo mundo apelando para direitos humanos e fica apelando para, enfim, né, para as questões aí de internacionais e tudo mais. As pessoas fazem isso porque parece que vão para os outros lugares ainda muito com esse resquício, né, com essa rebarba do jeitinho brasileiro. Então, assim, estejam sempre atentos, sabe? Assim, quando você vai estar num novo lugar, tudo é novo, sabe? É uma nova vivência. Então, você tem que se policiar. Se você quer realmente viver essa nova experiência, você tem que sempre se perguntar, né? Será que eu estou pronto mesmo para vivenciar isso? Porque é uma mudança de chave assim completa. Então, assim, não leve seus resquícios, seus vícios e suas mazelas para um outro lugar. Eu não sei se foi esse o caso dessas venezuelanas, mas assim, a gente passou por uma situação assim que poderia super ter sido evitada, né? Se elas tivessem mais atentas ou se elas não tivessem, né, colocado essa fala na sala de aula como se estivesse acusando as pessoas ali de que alguém surrupiou as coisas dela. Então, assim, isso é muito importante, isso é muito sério, então é muito importante mesmo a gente estar sempre atento de tipo assim, como é que se vive nesse outro lugar, né? Quais são as regras, né? Como é que a gente se porta? Porque da mesma forma que a gente aprendeu a viver aqui e sabe que tem coisas que aqui são muito sérias e tem coisas que no Brasil a gente releva, em outros lugares não é bem assim. Então, vamos estar sempre atentos a isso, tá certo? É isso. Tchau, tchau.